Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. Lucas 13, 22. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu santo e bom espírito. Estreita é a porta do reino. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas, no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda a certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus falando a respeito do reino de Deus. Irmãos, o texto bíblico começa dizendo que seguia Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Né, irmãos, o que o texto bíblico está querendo dizer aqui no primeiro versículo é que, apesar de Jesus Cristo estar percorrendo muitos povos, muitas cidades, né, irmãos, muitos vilarejos, pregando o Evangelho, né, irmãos, ele tem uma missão focada, que é de ir para Jerusalém. Né, irmãos, a sua missão primordial é ir para Jerusalém, sempre estar caminhando para Jerusalém. Né, irmãos, por quê? Porque em Jerusalém ele iria ser crucificado. Em Jerusalém que ele iria se unir com a sua igreja por toda a eternidade. Né, irmãos, ali seria o grande momento, ali ele realizaria a expiação do pecado. Né? Então, não importasse aonde Jesus Cristo estava, né, irmãos, ele sempre estava indo para Jerusalém. Cada dia que se passava era um dia que estava mais próximo da sua crucificação. Né, irmãos, cada minuto que se passava era um minuto mais próximo que estava dele ir para Jerusalém para ele expiar os nossos pecados. Esse era o seu alvo, esse era o seu objetivo, essa era a sua missão, e ele nunca se desviou dela. Né, irmão? Jesus Cristo nunca pensou assim: eu estava pensando em ser crucificado semana que vem, mas eu acho que eu vou adiar uns 15 dias, vou passar por outros lugares. Não, irmãos. Havia um momento certo daquilo acontecer, e aconteceu no momento certo que tinha que acontecer. Não foi adiado, não foi mudado. Né, irmãos? Não importasse para onde Jesus Cristo estava indo, né, irmãos? Sempre estava mais próximo de ir para Jerusalém. Então, o texto bíblico está querendo dizer muito mais do que simplesmente ele estava indo para Jerusalém. Né, irmãos? O texto bíblico está dizendo que ele nunca fugiu da sua missão. Porque de nada adiantaria Jesus Cristo ficar ensinando e pregando, se ele não morresse naquela cruz. Sabe, irmão? Não ia adiantar nada. Sabe, porque nós não precisávamos de simplesmente ensinamentos para nos salvar. Né, irmão? Se ele tivesse deixado todos os ensinamentos e tivesse subido para o céu, nós estaríamos perdidos.
Porque nós não poderíamos usar os ensinamentos para nos salvar. Nós precisávamos realmente de um Salvador. Glória a Deus, Senhor. E é por isso que ele teve que ir, ele teve que morrer para nos salvar. Então é isso que nós temos, irmãos. Nós não temos Jesus Cristo como alguém que nos ensina a nos salvar. O que nós temos é um Salvador realmente que nos salva. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que a gente chama de Jesus Cristo de Salvador. Né, irmãos? A gente não chama de Jesus Cristo de exemplo. Ah, Jesus Cristo é um exemplo a ser seguido. Não, Jesus Cristo não é um exemplo a ser seguido. Porque aquilo que Jesus Cristo fez, nós nunca poderíamos fazer. Santo Senhor. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Você conseguiria viver uma vida perfeita? Não. Santo Né? Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Você poderia morrer na cruz para perdoar os seus próprios pecados? Não. Santo Né, irmãos? Então não é simplesmente um exemplo, alguém que nos ensina o que não é um Salvador. Ele nos salvou. Né? Ele perdoou os nossos pecados. Ele viveu a vida santa. Ele fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Né, irmãos? É por isso que quando ele morreu na cruz, ele falou: está consumado. Né? Está feito, está tudo feito. Não é eu fiz a minha parte e agora depende de vocês. Não, está consumado, eu fiz tudo. Santo Né, irmãos? Ele salvou ali naquele momento os eleitos. Glória a Deus. E é por isso que ele vai dizer em direção a Jerusalém, porque ele quer fazer nos lembrar de todas essas coisas. Santo. Né, irmãos? Não simplesmente dizer para nós que ele estava indo para Jerusalém. É muito mais do que isso. Né, irmãos? O texto bíblico quer levar nossa mente para tudo aquilo que foi realizado na cruz. Né? E acontece algo muito curioso, irmãos. Acontece algo muito curioso porque alguém indagou, né? Alguém abordou Jesus Cristo e vai perguntar alguma coisa para Jesus Cristo. E o texto bíblico não diz quem que está perguntando, não fala se é um fariseu, quem que é, mas alguém vai indagar alguma coisa e alguém vai perguntar: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Né? Vai ser poucos aqueles que vão se salvar? Né? Porque a gente vê que no mundo hoje as pessoas acham que não. Aí tem muita gente salva. No mundo, parece que no mundo todo mundo é salvo. No mundo você não mata, não rouba, não deseja o mal para o teu próximo, é salvo. Sabe? No mundo é assim. Né, irmãos? E se Jesus Cristo tivesse respondido isso, ele teria atraído muitos seguidores para si. Né, irmãos? Ele teria uma reputação muito melhor perante as pessoas. Né, irmãos? E se Jesus Cristo tivesse dito isso, respondesse dessa maneira: ó, basta não roubar, basta não matar, tá salvo, sabe? Algumas pessoas iriam repreender Jesus Cristo, iriam dizer para Jesus Cristo: mas se é fácil assim, para que então fazer pregações tão duras? Santo Senhor. Né? Para que fazer pregações, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Não, por que pregações? Sabe, algumas pessoas iam dizer: está errada a sua pregação, então você parece que faz pregações para desmotivar as pessoas, para fazer as pessoas desanimar, para fazer as pessoas parar. Né, irmãos? Mas é claro que Jesus Cristo não vai responder assim claramente: ah, sim, são muitas pessoas, ou não são muitas pessoas. Né, irmãos? O que nós vemos no texto bíblico aqui é que Jesus vai exortar aquela pessoa que está perguntando. Né, Jesus Cristo, e ele lhes exortou, olha, ele vai exortar: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Né, irmãos? E essa pessoa que está perguntando aqui para Jesus Cristo, né, irmãos, certamente ele está perguntando para Jesus Cristo porque ele está vendo uma incoerência entre a pregação de Jesus Cristo e a pregação dos fariseus. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque para os fariseus bastava apenas ser judeu, ele já estava salvo. Né, irmãos? Raríssimas exceções estavam perdidas, mas se você era judeu e não era um pecador assim, muito pecador, era certeza que você já estava salvo. Santo Senhor. Mas essa pessoa que está perguntando aqui, certamente ele ouviu as pregações de Jesus Cristo e ele percebeu que não era tão fácil assim entrar no reino de Deus. Ele percebeu que não era tão fácil assim ser salvo. Né, irmãos? Então, nos judeus havia uma prepotência de achar que era salvo simplesmente porque era judeu.
Assim como nos dias de hoje existe uma prepotência em muitos crentes de acharem que são salvos simplesmente pela denominação que congregam. Não, se está congregando na igreja, aquela lá, a graça verdadeira, então está salvo, está salvo. Não, há uma prepotência de achar que simplesmente porque está numa denominação está salvo. Há uma prepotência de achar que simplesmente porque está frequentando 2, 3 cultos na semana, está salvo. É porque está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, está salvo. Santo Senhor. Né, irmãos? Há essa prepotência, né? E Jesus está dizendo: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Né? E algumas pessoas vão ler o texto bíblico aqui: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Eu estou me esforçando, eu estou congregando, eu estou lutando contra o pecado, estou me esforçando, eu parei de falar palavrão, sabe, deixei de fazer, estou me esforçando, porque está escrito aqui, ó, que a gente tem que se esforçar para ser salvo, e eu estou me esforçando. Né, irmão? Só que Jesus Cristo não está dizendo que nós temos que nos esforçar para sermos salvos. Santo Senhor. Jesus Cristo não está dizendo, ó, para ser salvo depende de você, depende do seu esforço, depende daquilo que você faz. Só vai ser salvo aquele que se esforça, porque quem se esforça merece. E quem não se esforça não merece, então quem se esforçar vai ser salvo, porque merece ser salvo. Sabe, irmão, Jesus Cristo não está dizendo isso, porque isso não é graça. Santo Senhor. Sabe, irmãos, isso não é graça, isso é pagamento, isso é salário. Né, irmãos? E a salvação é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus. E a partir do momento que a gente faz alguma coisa para merecer ser salvo, né, irmão, já não é graça mais. Né? A partir do momento que você trabalha na sua empresa lá um mês inteiro e você recebe o seu salário, sabe, não é favor. Não é favor, é merecimento, é pagamento. Você mereceu, você trabalhou, você recebeu. Né, irmãos? Então, não é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Sabe, irmãos, que é para nós nos esforçarmos para que nós venhamos a nos salvar. Então, se não é isso que o texto bíblico está dizendo, o que o texto bíblico quer dizer, então, com esforçai-vos por adentrar pela porta estreita? Né? E o que o texto bíblico está querendo dizer é: esforçai-vos, batalhem, luta, perseverem na fé. Glória a Deus. Né, irmãos? Isso que o texto bíblico está querendo dizer. Né? Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Sabe, irmãos, o que é a porta estreita? É a graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Né, irmãos? Será que é difícil nós conseguirmos nos salvar? Não, irmãos, não é difícil nós conseguirmos nos salvar. É impossível nós conseguirmos nos salvar. Santo Senhor. Né, mas quando a gente vê aquela passagem do jovem rico, onde o jovem rico, Jesus Cristo manda ele vender tudo que ele tem, e ele vai embora triste. Né, irmãos? O Pedro vai falar para Jesus Cristo: mas Jesus Cristo, quem que vai se converter desse jeito, Jesus? E Jesus fala: para o homem é impossível. Para o homem é impossível, não é que é difícil, é impossível. Santo Senhor. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, quando Deus regenera alguém e concede a essa pessoa a fé, porque primeiro nós temos que ser regenerados, para depois termos fé. Ninguém pode ter fé primeiro para depois ser regenerado, porque se não for regenerado está morto, e o morto não pode ter fé. Então, quando Deus nos regenera primeiro, para que depois nós venhamos a ter fé, sabe, irmãos, Jesus Cristo nos exorta, então, para que nós venhamos a nos esforçar para permanecer na fé. Santo Senhor. Para que nós venhamos a entender que nós somos salvos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Santo Senhor. Perdoando os nossos pecados naquela cruz. Glória a Deus. Nos salvando, nos resgatando. Sabe, irmãos, e isso é um esforço, porque isso é um esforço muito grande, porque no meio do caminho a gente pode começar a achar que é a gente que se salvou. No meio do caminho a gente pode começar a achar que na verdade existia uma capacidade em nós que não existia nos outros pecadores lá no mundo. É por isso que nós estamos firmes.
No meio do caminho a gente pode se desviar achando que a gente é salvo pela igreja que frequenta, por quantos cultos congrega. A gente pode achar que é salvo por um monte de coisa, sabe, irmãos? E a gente simplesmente abandona a graça, abandona o favor imerecido de Deus. A gente para de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para nós mesmos. Não é por isso que quando as pessoas olharem para nós, as pessoas falarem para nós, nossa, mas você é comprometido com as coisas de Deus, mas você busca Deus, você se congrega, sabe, você se esforça, sabe, o que nós devemos falar para essa pessoa é: não, você tem que olhar para Jesus. Isso é uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez. Não é que eu sou bom, sabe? Não é que eu me esforço, sabe? Não é que eu me santifico. Não, é Jesus que comprou isso para mim lá na cruz. Sabe? Eu sou consequência do que Ele fez. Não é que eu em mim mesmo sou especial, sou bom, sou melhor do que os outros. Né, irmãos? Esse é o esforço que nós temos que fazer para perseverar na graça. Esse é o esforço que nós temos que fazer, irmãos, para adentrar pela porta estreita. Porque facilmente o nosso ego se sobressai. Facilmente o nosso eu se sobressai. Né, irmãos? E as pessoas começam a dizer: nossa, por que você congrega? Por que você se santifica? Irmão, é porque eu sou uma pessoa dedicada. É porque eu sou alguém diferente dos outros, sabe? Já está fora da porta estreita, já abandonou a graça de Deus, já parou de olhar para aquilo que Jesus Cristo fez e está olhando para si mesmo, está olhando para a denominação, está olhando para o seu esforço. Né, irmãos? Então, é isso que Jesus Cristo está dizendo, sabe? Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, sabe, irmãos? É um esforço muito grande para que nós venhamos a sempre estar nos lembrando da nossa incapacidade, da nossa condição miserável, da nossa condição caída, e o quanto a misericórdia de Deus foi grande em ter nos resgatado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, é por isso que é preciso tomar muito cuidado, irmãos, com as pregações moralistas. Né, irmãos? A gente podia passar horas e horas aqui só fazendo pregação moralista, né, irmãos? Falando sobre a vestimenta do crente, falando sobre o vocabulário do crente, né, irmãos? Falando como que o crente tem que ser na família, e como que o crente tem que ser no serviço, e como que o crente tem que lidar com as circunstâncias. Podia passar horas e horas só fazendo pregação moralista, né, irmãos? Mas a partir do momento que a gente diz que ele precisa fazer tudo isso para ser salvo, né, irmãos? Pronto, já parou de olhar para Jesus Cristo. Né, irmãos? As pessoas já estão entendendo que depende do que elas fazem, não daquilo que Jesus Cristo fez. E nós já saímos da porta estreita. Né, irmãos? Nós já abandonamos a graça de Deus. Então é preciso entender, irmãos, que a nossa santificação, sabe, o nosso vocabulário que honra a Deus, a nossa vestimenta simplesmente é uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez, de nós entendermos agora que precisamos sim viver uma vida que honra e glorifica a Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então não fazemos nada disso para sermos salvos, fazemos tudo isso porque fomos salvos. Glória a Deus. Somente uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez. Né, irmãos? E ele vai dizer, Jesus Cristo continua dizendo: pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Né, irmão? Muitas pessoas vão querer entrar, mas não vão conseguir. Glória a Deus. Né, irmãos? Por que elas não vão conseguir? Porque a salvação só se alcança através da graça de Deus, irmão. Glória a Deus. A salvação só se alcança quando a gente entende que a gente é um pecador, que a gente não merece, e quando a gente olha para Jesus Cristo como nosso Salvador. E muitas pessoas vão tentar entrar através da denominação que congregam, através de quantos cultos congregam, através do seu esforço, através da sua capacidade, através de um monte de coisas, sem olhar para Jesus Cristo. Mas sem olhar para Jesus Cristo, Jesus diz: não, assim vocês não vão conseguir entrar. Muitas pessoas estão tentando entrar, vão procurar entrar, mas se não for por meio de um Salvador, não vai entrar. Né, irmãos? E isso é muito grave nos dias de hoje, onde os crentes não sabem mais porque são salvos. São salvos por causa da igreja, são salvos por causa de um monte de coisa, mas eles não sabem que são salvos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus é só um detalhe. Jesus é só um detalhe, irmãos. Não encaixa na vida deles Jesus Cristo. Santo Senhor.
Né, irmãos? E Jesus Cristo então vai continuar dizendo assim, ó: quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Né, irmãos? Então, esse monte de gente, né, irmãos? Esses muitos, que são a grande maioria, né, irmãos? Esses muitos, no último dia lá, eles vão bater na porta. E eles vão dizer: não, Senhor, abre. Mas Jesus Cristo vai dizer, sabe, não vos conheço. Santo Senhor. Irmãos, será que Jesus Cristo não conhecia aquelas pessoas? Será que Jesus Cristo não sabia quem eram aquelas pessoas? Mas Jesus Cristo não conhece todas as coisas? Sabe, irmãos, claro que conhece todas as coisas. É claro que Jesus Cristo sabia quem eram aquelas pessoas. Mas o que o texto bíblico está querendo dizer é: vocês não são as minhas ovelhas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, vocês não estavam olhando para mim como um Salvador. Vocês buscaram a salvação através de si mesmos. Vocês confiaram na capacidade de si mesmos. Vocês confiaram na igreja. Vocês confiaram em quantos cultos vocês frequentam. Sabe, vocês estavam andando pelo caminho largo, ainda que achavam que estavam andando pelo caminho estreito. Sabe, então eu não conheço vocês. Simplesmente não conheço vocês. Né, irmãos? Porque o diabo não tem nenhum problema, irmãos, em fazer com que a gente supostamente viva uma vida santa desde que a gente vá para o inferno. Sabe, irmãos, o diabo não tem nenhum problema, né, irmãos, com nós nos vestirmos como crentes se nós não formos crentes de verdade. Né, irmãos, a gente vê os islâmicos lá, os islâmicos se vestem da cabeça até os pés, né, irmãos, a mulher não pode andar sozinha na rua, e não pode fazer porque tem que ser santo, tem que ter uma santidade, não pode mostrar o corpo, não pode mostrar nada. Sabe, irmãos, mas o diabo não tem nenhum problema com isso, desde que todo mundo vá para o inferno no fim das contas. Então nós simplesmente não podemos nos deixar levar pelas aparências, por uma igreja bonita, por pessoas vestidas de terno. Tá, irmãos? Não podemos simplesmente nos deixar levar por irmãs que não estão usando roupas sensuais, sabe, irmãos? Porque muitas vezes está todo mundo parecendo crente, mas está todo mundo andando pelo caminho largo. Né, irmãos? Então é preciso estarmos olhando para Jesus Cristo, é preciso estarmos vendo Ele como um Salvador, sabe? E no último dia um monte de gente vai bater na porta e vai ouvir: eu não te conheço. E o texto bíblico segue dizendo: e vós insistireis, comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa e pregavas em nossas ruas. Né, irmãos? Essas pessoas aqui estão argumentando. As pessoas vão argumentar: não, mas como não me conhece? Eu congreguei durante 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu nasci dentro da igreja, como você não conhece? Eu estava lá na igreja verdadeira, na graça verdadeira lá, eu frequentava 3 cultos na semana, nunca perdi um culto, nunca vesti roupa sensual, nunca fui para balada, eu nunca fiz nada. Como que não conhece? Como que não conhece? Né, irmãos? As pessoas aqui estão argumentando. Né, irmãos? Elas achavam que estavam no caminho estreito, quando estavam no caminho largo. Santo Senhor. Né, irmãos? Por isso que é preciso que nós venhamos a nos atentar para a palavra de Deus, porque Jesus Cristo vai dizer, sabe, que muitos são aqueles que andam pelo caminho largo, e poucos são aqueles que andam pelo caminho estreito. Né, irmãos? Muitos por quê? Porque não é só os do mundo, mas aqueles que supostamente acham que estão no caminho estreito, que estão no caminho largo também. Né, irmãos? Então eles estão insistindo aqui, eles estão questionando. E o que vai acontecer depois? Será que o questionamento deles foi ouvido? Né, irmãos? Porque muitas vezes nesse mundo aqui, a gente questiona e faz a pessoa mudar de ideia, né? Muitas vezes nesse mundo aqui a gente argumenta e a pessoa muda de ideia. Mas será que Deus muda de ideia? Será que a gente vai bater na porta lá no último dia e vai dizer: não, mas que isso? Você tem que relevar, porque, poxa, tanta dificuldade, tanto esforço, tanta coisa. Será que Deus vai relevar? Vamos ver se Deus vai relevar, né? No entanto, Ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós, todos os que viveis a praticar o mal. Né, irmãos? Não teve como argumentar com Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Então não adianta achar que a gente pode caminhar do nosso jeito
e no fim vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Né, irmãos? Porque o fim é trágico, não vai dar tudo certo, não vai correr tudo bem. E Jesus Cristo ainda vai dizer o que vai acontecer. Né, irmãos? O que vai acontecer? E ele vai dizer: ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Né, irmãos? Não existe um céu para os salvos e um céu um pouco menos inferior para aqueles que não são tão perdidos. Não, irmãos, só existe o céu e o inferno. Ou você vai para o céu no caminho estreito, né, irmãos, olhando para Jesus Cristo como seu Salvador, vivendo uma vida olhando para Jesus o tempo todo, ou para onde você vai, é esse lugar aqui, ó, ali haverá grande lamento, aonde há grande lamento? No inferno, né, irmãos, dor, sofrimento, angústia. Ali haverá grande lamento, e não apenas lamento, mas ele vai dizer ranger de dentes. Por que ranger de dentes? Porque essas pessoas aqui estão com raiva, estão com ódio. Né, irmãos? Estão com raiva, estão com ódio, porque achavam, tinham uma certeza que iam para o céu, e de repente estavam lá no inferno sofrendo. Né, irmãos? Estão com raiva, estão com ódio. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Né, irmãos? E o que ele vai dizer agora? Né, irmãos? Ele vai dizer, sabe, aqueles que acham que deveriam estar em primeiro lugar, né, irmãos? Aqueles que nasceram dentro da igreja, passaram uma vida dentro da igreja, que deveria, todo mundo olhava e achava que ele ia estar em primeiro lugar. O que vai acontecer com ele? Vai estar em último. Vai estar em último. Por quê? Porque ele confiou em um monte de coisa e não em Jesus Cristo. Né? De repente ele parou de olhar para Jesus Cristo, né, irmãos? E ele começou a olhar para outras coisas. Né? Então ele passou uma vida dentro da igreja, achou que estava na frente de todo mundo, no fim das contas está no inferno. Né, irmãos? E aqueles de longe, né, aqueles de fora, aqueles do mundo, do pecado, né, que todo mundo julgava que eram perdidos, sabe? Deus vai tocar no coração deles e eles vão entrar dentro da igreja. Né, irmãos? Eles vão se reunir com a igreja, mas eles vão olhar para Jesus Cristo como um Salvador. Eles vão entender que não merecem ser salvos através da sua própria condição, através da sua própria capacidade, através do seu próprio merecimento. Né, irmãos? Diferente dos crentes que acham que nasceram convertidos, nasceram transformados, já nunca pecaram na vida, já nasci num lar cristão, já nasci crente. Né, irmãos? Não, os perdidos que entram, não, eles vão olhar para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vão dizer, não, eu estava lá no mundo, lá perdido, morto, mas Deus me resgatou, teve misericórdia de mim. Se eu estou aqui hoje, é porque a mão de Deus me resgatou. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Agora o que nasceu dentro da igreja, não, eu nasci dentro da igreja, tive a sorte. Né, irmãos? Talvez isso não foi sorte. Talvez isso não foi sorte. Antes estivesse no mundo, para que tivesse a oportunidade de vir para a igreja e enxergar que é pecador. Santo Senhor. Né, irmãos? Por isso que a religiosidade é uma coisa que cega a gente, que faz nós nos enxergarmos numa condição que nós não estamos. Santo Senhor. Faz nós acreditarmos que estamos bem quando nós estamos mal. Glória a Deus. Né? Os pecadores iam até os pés de Jesus, pediam perdão, pediam misericórdia, mas os religiosos se revoltavam. Santo Senhor. Né, irmãos? Se revoltavam. E é isso que acontece, irmãos, quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus. Sabe, os religiosos se revoltam. Né, irmãos? Se revoltam a tal ponto que hoje eles nem querem mais ouvir a palavra de Deus. Sabe, porque eles já se julgam tão salvos, mas tão salvos que para que exortar a palavra de Deus se eu já estou salvo? Santo Senhor. Se eu já estou aqui, eu já estou salvo. Para que eu preciso ouvir uma pregação sobre o texto bíblico se eu já estou salvo? Se eu já estou salvo, o que eu quero ouvir é sobre os meus problemas. O que eu quero ouvir é sobre a minha dificuldade lá no serviço. Se eu já estou aqui congregando há 30 anos, nasci num lar cristão, é lógico que eu já sou salvo. Para que eu preciso ouvir palavras sobre salvação? Para que eu preciso ouvir uma exortação do texto bíblico?
Santo Se eu já sou salvo. Sabe, irmãos, olha só a cegueira espiritual. Né, irmãos, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Né, irmãos, precisamos ouvir. Se você acha que não precisa ouvir a palavra de Deus e quer ouvir outras coisas, sabe, é que você está mais perdido do que nunca. Nunca esteve tão perdido, tão longe da porta estreita, tão longe da graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, quantas pessoas estão ouvindo o texto bíblico falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o nosso pecado, falar e elas simplesmente se revoltam e falam: mas por que a gente precisa disso, meu Deus? Mas eu precisava de uma palavra hoje, tem que ouvir sobre Jesus. Oh, meu Deus. A gente tem prova também, viu? A gente tem luta, viu? Esse mundo aqui a gente tem dificuldade, a gente precisava de uma palavra assim de conforto, de consolo. Né, irmãos? Essa é a reação de muitos e muitos crentes hoje. Né, irmãos? Por quê? Porque eles já se acham salvos. E quem já se acha salvo não precisa de uma palavra de salvação. Só precisa de uma palavra de salvação quem está perdido. Né, irmãos? Quem foi resgatado pela graça de Deus. E Jesus vai dizer: com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Sabe, irmão, é interessante isso, né? Jesus Cristo não está dizendo assim, pode acontecer de alguns últimos ser primeiro, e de alguns... Não, Jesus está dizendo com toda a certeza, sabe? Então redobra a sua atenção se você nasceu num lar cristão. Redobra a tua atenção se você acha que está na frente de todo mundo. Redobra a tua atenção se você acha que porque você congrega, você vai ser salvo. Toma cuidado, redobra a sua atenção, porque com toda certeza existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Né, irmãos? Isso é um alerta para nós, é um alerta. Né, irmãos? Precisamos voltar à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Precisamos enxergar a porta estreita, a graça de Deus. Né, irmãos? O que nós precisamos, irmãos, né? O problema do homem não é a roupa que ele veste, não é a casa que ele mora. Né, irmão? Não é quanto salário, o quanto de dinheiro ele ganha de salário. Sabe, o problema do homem é o pecado. E ele precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, esse é o problema do homem. E Jesus Cristo está exortando essa pessoa aqui que perguntou se muitos vão ser salvos. Sabe, muitos vão ser salvos. Você tem que se preocupar em se esforçar. Né, irmão? Se esforça. Né? Deus é aquele que nos salva, nos resgata. Mas Ele é aquele que também manda nós nos esforçarmos. Santo Senhor. Né, irmãos? Eu te salvei. Sabe, eu perdoei os teus pecados, perdoei. E agora se esforce. Mas eu não consigo. Não, Jesus Cristo comprou para você lá na cruz a capacidade de você conseguir. Glória a Deus. Então você tem que conseguir. Se Ele te salvou, você tem que conseguir. Não, eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo abandonar esse pecado, é muito difícil. Se Jesus morreu por você, você tem que conseguir. Porque Ele comprou isso para você lá naquela cruz. Ele comprou a condição de você conseguir viver uma vida santa. A condição de conseguir viver uma vida que honra a Deus. Ele conseguiu. Então você tem que conseguir, porque a tua força não é a tua força, é a força de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é dessa maneira que nós temos que enxergar. E que quando as pessoas olharem para nós, irmãos, que nós possamos guiar os olhos delas até Jesus Cristo. Que nós possamos dizer, olha para Jesus. Sabe, você está olhando para mim, você tem que olhar para aquilo que Jesus Cristo fez. Que o que aconteceu na minha vida somente foi uma consequência do que Ele fez. Ele é bom, Ele me salvou. E se você olhar para Ele, a obra que Jesus Cristo fez em mim, Ele vai fazer em você também. Santo Senhor. Né, irmãos? Que essas palavras possam entrar dentro do nosso coração, possam nos motivar. Sabe, irmãos? E que a gente possa se esforçar para adentrar pela porta estreita. Essa é a palavra desse dia louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.